E eu fiquei surpreso positivamente, Gabi, com o último debate, né, que talvez seja o último mesmo, o único desse primeiro turno, porque no primeiro bloco do debate do último domingo, entre os candidatos à presidência da República, né, o tema educação foi o mais discutido, mais debatido ali entre os presidenciáveis, né? Eu fiquei surpreso positivamente com isso. Afinal de contas, tenho uma crença que eu divido com os ouvintes da Band News FM há mais de uma década, né, que a educação é a única forma de você mudar a realidade de um país. E não é uma teoria, é uma constatação da realidade, do que aconteceu, por exemplo, nos últimos anos na Coreia do Sul, um país que nem estava no radar da economia mundial, investiu pesado em educação e anos depois começou a colher os frutos que colhe até hoje, sendo uma das principais economias do mundo. Você não precisa ir até a Ásia, você pode olhar para o lado aí, ver a situação do Chile, que é um país que também investiu pesado em educação, e hoje o Chile tem uma economia, se não é a principal, uma das principais das Américas, né? Então, a educação sem dúvida nenhuma, não é discurso, é uma realidade, a forma de um país mudar um cenário complicado da economia, um cenário complicado do conhecimento, um cenário complicado que a gente vê há tantos anos, por exemplo, no nosso país. A gente já ouviu muitos discursos, né, mas a prática não é a ideal. A gente, infelizmente, vê há muitos anos no Brasil crianças que acabam passando de ano sem saber ler minimamente a nossa língua portuguesa, sem saber fazer contas básicas de matemática, né, o que é uma tragédia. É uma tragédia. Você não tem o que esperar de um profissional, digamos assim, no futuro, que tenha uma educação básica sem qualidade. Meus filhos aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqui em Nova York, estudam em escola pública, né? E, puxa vida, é um negócio muito diferente, né? O Rafa, meu filho mais velho de 13 anos, aprendeu violino, aprendeu a ter aula no Rio Hudson aqui, de como pilotar ali um barco, tal, ter vela e tudo mais, tudo de graça. E eu estou falando só de conceitos extracurriculares, né? Dentro da sala de aula ainda tem algumas coisas que não engulo aqui nos Estados Unidos, a história, por exemplo, dos outros países praticamente não existe, né? Geografia também não, por isso que eles não sabem nem onde fica o Brasil, se a capital do Brasil é Buenos Aires. Mas, de qualquer forma, há uma desproporção, vai ter mandarim, por exemplo, né? Meu filho está estudando mandarim, né? Olha que maravilha, o Rafa sabe falar mandarim, sabe falar mesmo, já começou a falar, é um negócio maravilhoso, enfim. Por que no Brasil não pode ser assim, né? Por que o Brasil não pode ter a educação básica como a referência do que no futuro vai ter essa situação de mudança, de virada de página, com uma economia mais forte? Mas a gente sabe que na prática não é assim, apesar de, nesse primeiro debate, a educação ter sido a principal discussão, pelo menos no primeiro bloco, depois os assuntos acabaram mudando. E por que eu estou começando hoje o Band News Station falando sobre educação? Porque hoje, cedo, sai uma pesquisa aqui nos Estados Unidos que mostra um cenário preocupante do país, mas aí você pode estender, sem dúvida nenhuma, para outros lugares do mundo, imagino também no Brasil. O que essa pesquisa revelou? Que durante a pandemia, as pessoas que tiveram que ficar em casa, os alunos, né, que tiveram que ficar em casa, tiveram uma queda significativa no aprendizado de matérias básicas, né? Então, por exemplo, as pontuações dos testes de matemática e leitura do ensino fundamental aqui nos Estados Unidos caíram para níveis nunca vistos por décadas. É o primeiro relatório nacional representativo comparando o desempenho dos alunos pouco antes da pandemia com o desempenho 2 anos depois. Então a pontuação, Gabi, foi muito, muito, muito baixa. As pontuações médias em 2022 caíram 5 pontos em leitura, 7 pontos em matemática na comparação com 2020. É o maior declínio em leitura desde 1990 e o primeiro declínio em matemática, de acordo com esse relatório nacional divulgado agora há pouco aqui nos Estados Unidos. Ou seja, a pandemia teve consequências terríveis, com as mortes, com pessoas que até hoje têm sofrido para se recuperar por causa das sequelas, mas também teve uma grave consequência no ensino. A gente sabe disso, mas agora com números, comprovado aqui nessa pesquisa nos Estados Unidos. Imagino que o mesmo se repita também no Brasil, Gabi.
Barão, só para citar mais uma vez, né, estou imersa nessa apuração, por isso que ontem eu citei e hoje vou citar de novo essa apuração que eu estou fazendo sobre os principais desafios, né, do próxima pessoa a ocupar o Palácio do Planalto em várias áreas. E na educação, você pode imaginar, todos os especialistas têm apontado como desafio emergencial recuperar os prejuízos que a pandemia deixou, né, no ensino aqui no Brasil, vão ser muitos.